Filho amado Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria estar mais uma vez cooperando, ministrando a palavra na minha igreja local. E quero muito agradecer ao pastor sempre pela confiança, nossa pastora, aos líderes dos adolescentes, que hoje é o culto alusivo deles, E é motivo de alegria. Aproveitando que você está de pé, abra comigo a tua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 4. Glórias a Deus. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1. A palavra de Deus nos diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Amém. Pode tomar o teu assento. O que eu vou ministrar nessa noite não é, acredito que para a maioria, uma novidade. Mas eu fiquei a semana inteira com essa palavra ardendo no meu coração. E nós não podemos ser teimosos diante da voz do Espírito Santo. E eu perguntava para o Senhor, o que eu vou ministrar? E quando o pastor me fez convite, no mesmo momento veio aquela impressão ao meu espírito, Moisés. E aí eu cheguei em casa, comentei com as crianças, comentei com o Leonardo que eu estava buscando uma palavra e ainda não sabia exatamente o que falar. E aí o Davi me disse: mãe, fala sobre Moisés. Ok? E aí mais um pouquinho, fui na pizzaria com um casal de amigos abençoados. Ela disse para mim assim: eu estou preparando o hino para louvar o Salmo 91. Aí eu falei: tu sabe quem é que fez Salmo 91? Moisés. Sim, amém. Então já entendi, é Moisés. Aleluia. Meus amados irmãos, Deus sempre levanta pessoas para propósitos. Pessoas específicas para propósitos específicos. Às vezes pessoas comuns para propósitos extraordinários. Às vezes pessoas extraordinárias para propósitos comuns. Como também pessoas extraordinárias para propósitos extraordinários. E Moisés, ele cabe nesse perfil. Moisés foi um homem extraordinário. Quando Moisés é escolhido por Deus, quando nós somos escolhidos por Deus para uma missão, sempre existe uma preparação da parte de Deus para nós. Nessa noite nós vamos falar sobre como Deus preparou Moisés e como Deus nos prepara também. Moisés é o exemplo claro de alguém que teve que ser preparado para ser um instrumento, que essa preparação, ela não ocorreu do dia para a noite. Meus irmãos, eu quero só trazer um panorama histórico sobre antes da chegada de Moisés ao contexto. Para que vocês entendam, o Moisés, ele viveu 120 anos. E esses 120 anos, eles podem ser divididos em 3 fases. A saber, 40 anos no Egito, aprendendo nas escolas egípcias, mais 40 anos na casa de Jetro, ou seja, no deserto, formando a sua família e apacentando as ovelhas do seu sogro.
E no terceiro ciclo, 40 anos no deserto, mais 40 anos, como líder do povo hebreu na saída da escravidão do Egito. Então, meus irmãos, antes de Moisés surgir na história, nós devemos nos lembrar de um homem chamado José. Aquele menino que com 17 anos foi vendido como escravo para a caravana de ismaelitas que ia em direção ao Egito. Chegou lá, ele foi vendido para a casa de Potifar, foi preso depois que a mulher de Potifar levantou contra ele falsas acusações. Foi solto da prisão por interpretar o sonho do copeiro, o sonho do padeiro e também o sonho do faraó. E além disso, o faraó da época colocou José como governador do Egito, ou seja, abaixo de faraó havia somente José. Esse menino, agora esse homem José, ele está diante de um dilema pessoal. Existia uma grande fome em toda a região, inclusive aonde seu pai Jacó e seus irmãos viviam. Na ocasião, os irmãos de José voltam ao Egito em busca de alimento. Chegando lá, eles não conhecem a José, não se reconhecem um irmão que tinha sido vendido para a caravana de ismaelitas. Então José tinha oportunidade em suas mãos de se vingar dos seus irmãos, porque agora ele era praticamente o soberano do Egito. Mas em contrapartida, não é isso que José vai fazer. José vai dizer para os seus irmãos: olha, não se preocupem porque vocês fizeram a vontade de Deus. Isso eu entendo que foi para preservação, não só da minha vida, mas para a vida de vocês também. Então ele vai acalmar os seus irmãos voltam, trazem o pai para o Egito. O pai agora se alegra em rever o seu filho que ele pensava que havia morrido. Então, José vai convidar os seus irmãos, vai convidar o seu pai Jacó, para que agora eles venham viver no Egito com ele. E quando eles estão vindo para o Egito, existia apenas 75 pessoas com eles. Essa foi a população. Jacó, seus descendentes que vieram para morar no Egito junto de José. Muito bem. Chegando no Egito, esse povo vai habitar na terra de Gosen, que é uma terra muito fértil, que Faraó destinou a esses homens, porque gostava muito de José. Então ele vai preparar esse pedaço de terra fértil para que José e os familiares de José possam lá viver. E quando José vai dizer para os seus irmãos que eles vão se apresentar a Faraó, José vai dizer para os seus irmãos: se o Faraó perguntar qual a profissão de vocês, digam que vocês cuidam de animais, não diga que vocês são pastores de ovelha. Porque esta profissão no Egito era considerada imunda. Eles não gostavam de ovelhas, não gostavam de pastor de ovelhas. Então, quando o Faraó pergunta qual a profissão de vocês, eles vão dizer: não, nós somos pastores de ovelha. Muito bem, a informação ficou ali. E eles começaram a viver na terra do Egito. Acontece, meus irmãos, que José morre. Acontece que aquela geração de José, todos morrem no Egito. Jacó morreu, os descendentes morreram. E outro faraó assume a posição de faraó do Egito. Então, quando este novo faraó assume, a Bíblia vai me dizer que ele não conhecia a história de José. Mas eu tenho minhas dúvidas, eu acredito que ele não quis se importar com a história de José e nem com aquele povo estrangeiro que estava vivendo no Egito. Então, provavelmente, esse faraó que tomou posse do poder era um faraó da 19ª dinastia, dos Ixos. Esses não eram egípcios, mas eles tomaram o poder do Egito. Então, quando esse faraó assume,
A Bíblia vai me dizer que o povo de Deus começou, aleluia, a ficar muito grande. Começou a crescer demais. E esse faraó ficou incomodado com o crescimento daquele povo. Esse faraó começou a se incomodar com a população de hebreus que estavam lá. E ele vai bolar um plano maligno para tentar acabar, para tentar fazer com que aquele povo parasse de crescer. Os hebreus que lá estavam não foram escravizados do dia para a noite, mas aos poucos, a astúcia de Faraó, o plano dele para que o povo hebreu começasse a diminuir vai tomando forma. Então ele vai colocar o povo para fabricar tijolos. Ele vai começar a colocar o povo hebreu para trabalhar no Egito. Ele começa a colocá-los em duros trabalhos, ele endurece as suas cerviz e começa a colocar o povo no trabalho pesado. Aleluia, só que o que o faraó não sabia é que sobre aquele povo existia uma promessa. O que o faraó não sabia é que aquele povo, aleluia, era o povo escolhido de Deus e que aquela terra, aleluia, eles sabiam sim que durante 400 anos seriam escravizados, porque foi isso que Deus disse a Abraão, mas que um dia, aleluia, após esse tempo, ele prepararia uma terra ampla, uma terra larga, que mandaria leite e mel para o seu povo, e que ele iria levantar um libertador para tirar o seu povo da escravidão. Oh, aleluia! Então, esse faraó começa a tentar terminar, a tentar dividir, a tentar escravizar o povo de Israel que lá estava. Aleluia. Então, meus irmãos, essas medidas cruéis começaram. Trabalhos exaustivos. Mas quanto mais o povo trabalhava, mais o povo crescia. Parecia a igreja do Carianos alguns anos atrás, cada crente mais um crente, e ia nascendo filho. E o faraó começou a ficar apavorado, como assim? Está nascendo tanta criança nesse povo. O que esse povo faz que nasce tanto filho? Aleluia, então ele vai bolar outra estratégia. Porque ele está vendo que a primeira não deu resultado. Aleluia. A segunda estratégia que faraó vai implementar. Ele vai cometer infanticídio. Assassinato de crianças. Aleluia, não é diferente de hoje, meus irmãos. Aleluia, o espírito de Faraó ainda continua atuando neste mundo. Aleluia, e o inimigo das nossas almas tem tentado sim matar as nossas crianças. Aleluia. E os meninos foram o alvo dessas mortes. Faraó deixou um decreto. Olha, eu quero que os meninos hebreus sejam mortos. Só que Faraó vai contar com a ajuda ou não de duas mulheres. Ele vai chamar duas parteiras hebreias para tentar, aleluia, dar cabo ao plano dele. Porque ele não podia entrar na casa das hebreias. Então ele vai chamar Sifrá e vai chamar Puá. E quando ele chama as duas, eles dizem assim: olha, vocês quando estiverem na casa das hebreias, vocês estejam lá. E se vocês perceberem que é menino, vocês matem. Aleluia. Elas até concordaram com o faraó, mas depois eu acredito que uma olhou para a outra e pensou assim: ô Sifrá, você foi chamada para matar? Ou você foi chamada para dar vida? Aí Sifrá vai responder: Puá, eu fui chamada para dar vida. Aleluia. Deus me escolheu para dar vida. Deus me escolheu para gerar nessa geração. Aleluia. Deus me escolheu para olhar para planos, projetos que ainda estão sendo gerados e para dar a luz a esse projeto. O Senhor me chamou para ajudar mulheres que estão em trabalho de parto. Aleluia. Então essas mulheres não vão fazer aquilo que Faraó está pedindo que elas fizessem. Elas não vão matar os meninos. E a desculpa que elas deram foi a melhor. Elas falaram assim para Faraó: Faraó, é que quando nós chegamos lá na casa das hebreias, elas são mais vigorosas do que as egípcias. E quando nós chegamos, os meninos, aleluia, já nasceram. Então não dá para fazer mais nada. Foi isso que elas responderam. Se Faraó acreditou,
Eu acredito que sim. Porque Deus diz que, a palavra de Deus diz que Deus abençoou elas. E elas conseguiram constituir suas próprias famílias, aleluia. Porque quando nós nos dispomos a obedecer a Deus, aleluia, ainda que a ordem dos homens seja contra a palavra, nós nos disponibilizamos a obedecer a Deus, o Senhor tem uma bênção preparada para nossa família. Aleluia! Então essas mulheres não fizeram aquilo que Faraó disse. Muito bem, chegamos no Êxodo. A Bíblia vai me dizer que nesse meio período, uma família, um homem e uma mulher se casam. Eles já têm 2 filhos. A filha mulher é a Miriam e o filho homem é Arão. E que nesse meio tempo dessa história, em que o faraó quer matar os meninos, Joquebede, mulher de Arão, vai engravidar. Aleluia. Ela engravida, meus irmãos, no tempo em que não se podia, aleluia, gerar filhos. Sabe por quê? Porque o faraó estava atrás das famílias hebreias para matar os meninos. E quando, aleluia, Joquebede está grávida, até Flávio José vai dizer que Arão se preocupou com a gestação da sua esposa, mas teve fé. Eles confiaram no cuidado de Deus. E a Bíblia vai me dizer que essa mulher então gera esse menino. E a Bíblia também me diz que durante 3 meses esse menino ficou escondido na sua casa. Como que Joquebede fazia, eu não sei. Porque para quem já teve filho aqui, impossível não saber que tem uma criança dentro da sua casa. Criança chora, criança quer mamar, criança tem que trocar roupa, se não troca fica chorando. A gente sabe como é. Mas Deus deu uma graça para Joquebede, deu uma estratégia para ela. Porque quando você se disponibiliza a fazer a vontade de Deus, Deus vai dar uma estratégia para você. Oh, aleluia! Aquela mulher criou um método do seu filho ficar escondido durante 3 meses. A Bíblia diz que o menino era belo, o menino era bonito. Aleluia, não somente pela aparência física, mas existia algo naquele menino diferente. Aleluia, eu entendo com isso, querido, que por mais que o teu projeto de vida seja belo, existe um momento de esconder esse projeto. Aleluia, porque no tempo certo, Deus há de revelar esse projeto em tua vida. Aleluia, o menino é belo, mas ficou escondido. O menino era formoso, mas ficou escondido, porque Joquebede entendeu que ainda não era tempo, aleluia, de mostrar aquele menino. Então, não podendo mais, meus irmãos, esconder aquela criança em casa, Joquebede vai fazer algo. Aleluia, eu creio que com um coração apertado, mas crendo que Deus é o Deus da providência e Deus iria cuidar daquele menino. Aquela mulher, meu Deus, a hora já foi. Se eu não conseguir chegar onde eu quero, os irmãos vão para casa com essa palavra no coração e eu tenho certeza que Deus vai continuar ministrando no teu coração depois. Irmãos, ela preparou um cestinho, ela preparou uma arquinha, aleluia, de junco. O junco, ele crescia nas margens do rio Nilo. E eu esqueci de falar que tinha um outro edito de Faraó. O outro edito era, se não morreu no parto, deve morrer afogado no Nilo. Esse era o outro edito de Faraó para os meninos hebreus. Então a mãe vai preparar um cesto. Ela prepara esse cesto. Esse cesto também, o junco é conhecido como papiro. O papiro era usado pelos egípcios para escreverem, aleluia, suas literaturas. Então, essa mulher vai colocar esse menino num cestinho. Ela vai betumar esse cestinho. Ela vai impermeabilizar esse cestinho. E antes disso, ela vai bolar um plano, eu creio, com a sua filha Miriam. Miriam, vamos fazer aqui, vamos bolar um plano. O que você deve fazer quando nós colocarmos o Moisés não, porque ele ainda não tinha nome,
quem deu o nome dele foi a filha de Faraó. Quando nós colocarmos o teu irmão no cestinho, nós vamos bolar um plano, o que você deve fazer. Irmãs, aquilo dali já estava tudo, as duas ali, e toda a família já tinham se conversado, o que aconteceria? Então, crendo na providência divina, essa mãe vai colocar este filho, aleluia, no Nilo, dentro desse cestinho, dessa arquinha. Só que ela não vai lançar a criança de qualquer jeito. Eu acredito que Deus deu para ela outra estratégia. Provavelmente ela já havia observado os horários em que as egípcias iam se banhar no Nilo. Então ela vai pegar aquele cestinho e ela vai botar, não lançando o menino, mas ela vai botar no meio dos juncos, aonde a princesa, aleluia, aonde as egípcias costumavam se banhar. E eu acredito que ela disse assim para o Senhor: Deus, eu vou colocar lá, mas providencia o cuidado para o meu filho, providencia para ele o teu cuidado. Senhor, faz aquilo que eu não posso fazer. Olha pelo meu filho dentro daquele cestinho, vai com ele, Deus, e cuida do meu filhinho. Aquela mãe coloca aquela criança lá, e a Bíblia me diz que a filha de Faraó, aleluia, ela vai descer para se banhar no Nilo. E o que eu acho interessante, meus irmãos, é que quem vai ver aquele cestinho, aleluia, não são as servas que estavam se banhando na beira do rio. Quem vai ver aquele cestinho é a filha do Faraó. Sabe por quê? Porque Deus não mostra projeto para quem não consegue mantê-lo. Aleluia. Aleluia. Elas não viram porque elas não teriam a persuasão de convencer o Faraó a não matar aquele menino. Aleluia. Mas a sua filha teria esse poder. Aleluia. Então aquela mulher pega aquele cestinho, retira aquele cestinho da água. O choro do menino comoveu o coração da filha de Faraó. Para alguns o Nilo era um lugar de morte, mas para Joquebede era um lugar de recomeço. Para Joquebede era um lugar de recomeço. Aleluia. Então aquela criança, aleluia, Miriam está olhando para ela. Miriam está olhando para ela. Aleluia. E quando a filha de Faraó tira aquele menino do cesto, ela vai perguntar: então Miriam surge na cena. Olha, eu conheço uma moça das hebreias que tem leite para dar. Eu vou lá chamar essa moça. Aleluia. Aleluia. Joquebede, meus irmãos, foi a única escrava que recebia salário. Aleluia. Deus foi tão misericordioso com essa família que enquanto, aleluia, Joquebede cuidava daquele menino, ela ainda recebia um salário. Aleluia. Ela cuidou do seu próprio filho. A sentença que era de morte agora passou a ser de vida. Oh, aleluia! Aleluia! Então, meus irmãos, deixa eu passar aqui. Aleluia! 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 Deus é fiel, irmãos. Deus cuida da tua casa. Deus cuida dos teus. Aleluia! Não desespera o coração, não, porque Ele tem cuidado dos teus. Ele tem zelado pela tua casa. Ele tem zelado pela tua vida. Aleluia, só entenda que Ele está no controle da situação. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, louvado é o nome do Senhor. Deixa eu voltar para a palavra. Oh, glória. Então, meus irmãos, Moisés vai nascer em condições desesperadoras. Aleluia. Aquele menino, então, vai passar a ser tratado. Aleluia. Ele vai passar a ser cuidado por aqueles que queriam a sua morte. Ele vai passar a ser cuidado pelo Faraó e por sua filha. Moody vai dizer, eu quero falar das 3 fases, não sei se eu vou conseguir chegar na terceira. Moody diz que Moisés passou os seus primeiros 40 anos pensando que era alguém. Aleluia.
Os segundos 40 anos passou aprendendo que era um ninguém. E os últimos 40 anos ele os passou descobrindo o que Deus pode fazer com um ninguém. Esse é o resumo da história de Moisés, aleluia. Aquele menino agora ganha uma nova casa. E olha a mudança, adolescentes que me ouvem nessa noite. Eu fiquei pensando várias coisas que eu podia dizer para eu tentar parecer ser mais jovem. Eu até botei um tênis para tentar eles me entenderem melhor. Então tá. Irmãos e irmãs, adolescentes que me ouvem. Moisés, ele era o filho, considerado filho da filha de Faraó. Moisés não estudou em qualquer lugar, pastor. Ele estudou na Harvard do Egito. Moisés, se ele tivesse Instagram, ele teria mais, de 10 milhões de seguidores. Moisés, ele foi ensinado nas artes do Egito. Matemática, física, astronomia, artes, geografia. Ele aprendeu a ler aeroglifos, aquelas escritas difíceis que os egípcios faziam. Moisés foi alguém que estava no topo, aleluia, do seu auge de vida. Eu pergunto para vocês, quem não gostaria de estar na posição que Moisés estava? Aleluia, Moisés ocupava uma alta influência no Egito. A Bíblia não me diz, mas Flávio Josefo vai dizer que ele era um exímio guerreiro. Moisés comandava os exércitos de Faraó. Ele não era qualquer coisinha. Aleluia. Mas dentro do seu coração, devido àqueles primeiros anos, aleluia, em que ele foi educado pela sua mãe Joquebede, eu acredito que a semente do Deus eterno foi plantada no coração dele. Porque Moisés está vivendo no meio de uma religião pagã. Moisés conhece o Deus Ra, Moisés conhece... agora os deuses do Egito eu não sei os nomes, mas Moisés conhecia todos. Moisés conhecia os rituais para cada deus. Tinha o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus do ar, enfim. Tinha tudo isso. Mas lá dentro do coração dele, ele sabia que ele era hebreu. Um belo dia, Moisés, eu acho que ele ficou pensando muito nessa situação dos hebreus, seus irmãos, sendo escravizados no Egito. E ele vai resolver tomar uma atitude. A atitude que Moisés vai tomar é a seguinte: ele foi dar uma voltinha com 40 anos para ver os seus irmãos hebreus. E quando ele está lá vendo seus irmãos hebreus, ele vai ver que um egípcio estava maltratando um hebreu. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, foi lá e matou o egípcio. Aí você pensa, nossa, que atitude nobre. Mas essa atitude que Moisés tomou, não foi Deus que impediu para ele tomar isso. Isso que parece ser muito bom, não foi direcionado por Deus para a vida dele. Ele vai tomar essa atitude movido pela sua emoção, movido pela sua carne. Então Moisés vai matar o egípcio. E ele achou que estava tudo bem. Ele achou que estava tudo certo, não teria problema. Então, no outro dia ele volta para onde estavam os hebreus. E aí ele vai ver dois homens se brigando. E ele vai perguntar, vai separar a briga e vai dizer, mas por que vocês estão brigando? Vocês não deveriam fazer isso? Vocês são irmãos. E sabe o que o hebreu vai dizer para ele? Ô Moisés, quem foi que te colocou de juiz sobre nós? Tu vai fazer com a gente igual tu fez com o egípcio ontem, matando ele? Irmãos, aquela notícia caiu como uma bomba em Moisés. Porque quando ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, ele não viu ninguém. Mas o detalhe importante é que ele não olhou para a sua retaguarda. Ele não viu que tinha alguém observando ele atrás. E mais importante do que isso, ele não olha para o alto. Ele não pede para Deus uma direção. Ele não faz um projeto, nada. Ele simplesmente age baseado na força do seu braço. E quantos de nós, muitas das vezes, tomamos atitudes precipitadas porque vamos agir na força, aleluia, que há em nós mesmos. Moisés era forte, jovem, guerreiro. Ele confiou em si.
e foi tomar essa atitude. Quando Moisés então descobre que havia sido descoberto, meus irmãos, aleluia. Quando ele descobre que os egípcios alguém tinha visto o que ele estava fazendo, ele resolve fugir. Ele resolve fugir porque ainda não era o tempo dele se colocar como libertador da nação de Israel. Ele vai fugir para um deserto. Agora você imagina um príncipe egípcio com a sua roupa de linho, com as suas sandálias, com a sua indumentária egípcia, fugindo no meio do deserto de Midian. E esse deserto de Midian, o pastor deve conhecer lá. Esse deserto é um deserto extremamente árido. Não tem vida nenhuma, só tem pedras, não tem nada. Aleluia, então esse Moisés vai correr. E eu acho linda a providência divina. Porque Moisés vai correr e vai se assentar a um poço. E quando ele se assenta nesse poço, ele não percebeu. Mas tinha um poço ali, tinha água jorrando daquele lugar. Aleluia, quando a minha vontade se assenta, Lindenberg, quando eu paro de agir pela minha própria conta, eu começo a ver Deus agindo na minha vida. Quando eu começo a parar de achar que eu sei de tudo, é quando Deus começa a agir na minha história. Moisés se sentou naquele poço. E Moisés vai ter ali uma visita de 7 filhas de Jetro, que eram pastoras de ovelhas. E elas vão ser afrontadas por um grupo que tinha lá e Moisés vai defendê-las. Moisés então vai para a casa de Jetro. E casa de Jetro quer dizer casa de amigo. Você está entendendo que Deus mandou ele para o deserto? Aleluia. Para que ele começasse a passar por um processo. Aleluia. E sabe qual o processo que Moisés vai passar? Ele vai do palácio, ele vai das riquezas, e agora vai começar a ser um pastorzinho de ovelhas. Ele vai pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro por 40 anos. 40 anos sem ouvir a voz de Deus. 40 anos trabalhando, aleluia, cuidando das ovelhas do seu sogro. Agora eu cheguei onde eu queria chegar. Isso aqui era só para chegar aqui. Meus irmãos, cheguei aqui onde eu queria, capítulo 3, onde nós lemos. Ah, essa passagem, meus irmãos, queimou a semana toda no meu coração. É que a história de Moisés é tão linda, que mas como é que eu vou chegar lá sem dizer tudo primeiro? Então, se eu falar tudo primeiro, 9:05, tá vendo? Aí eu me passo do horário. Mas, no capítulo de número 3, Moisés estava fazendo o quê? Apacentava. Moisés estava trabalhando na sua labuta diária. Aleluia, cuidando do rebanho do seu sogro. E ele levou esse rebanho até o monte de Deus. Até o monte aonde os outros pastores não iam, porque diziam que era onde Deus se manifestava, o monte do Senhor. Você entende que você poderia estar em outros lugares nessa noite, mas você veio até onde a presença de Deus se manifesta para falar com você? Você entende a importância espiritual desse culto nessa noite? Você entende que você está diante de uma grande oportunidade que Deus está te concedendo, que pode mudar o curso da tua história? Oh, aleluia! Moisés está trabalhando, apacentando. Oh, glórias a Deus. Se eu pudesse cantar, eu cantava aquele da Gabriela Rocha agora, mas como eu não sei cantar, e aí também não preparei nada com ninguém, vocês depois ouçam o Me Atraiu da Gabriela Rocha, amém. Meus irmãos, então, esse homem está apacentando esse rebanho nesse monte. E a Bíblia me diz no versículo de número 2 que apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Irmãos, eu não sei se a minha tradução foi a que eu li anteriormente lá em casa, mas eu acho que não. O que chamou a atenção de Moisés foi ver uma sarça que pegava fogo, mas que não estava sendo consumida pelo fogo.
Agora vem a aplicação que eu queria fazer desde o começo. Irmãos, o que chamou a atenção de Moisés para aquela sarça, para aquele arbusto insignificante, foi o fato do fogo estar queimando sobre ela e não consumir aquele arbusto. O que chama a atenção das pessoas para mim e para você, aleluia, é o fogo do Espírito Santo que queima sobre as nossas vidas e não nos consome. Aleluia, o que atrai as pessoas para um arbusto sem vida, sem fruto, aleluia, e tantos outros que haviam, é o fato do fogo continuar ardendo continuamente sobre ele. Irmãos, tinha hora que eu estava mais me vendo como uma sarça do que como Moisés. Porque se a presença de Deus nos deixa, se a glória de Deus nos deixa, o que somos nós? Não somos nada, meus irmãos. Aleluia, Moisés foi atraído, porque ele olhou para aquela sarça. Aleluia, aquela sarça estava pegando fogo. Aleluia. Então ele vai dizer a si mesmo: eu vou me virar para lá e vou ver o que está acontecendo. Aquela sarça chamou a atenção dele de um jeito que ele parou tudo o que estava fazendo para começar a admirar aquela sarça. Você entende que Deus está chamando a sua atenção hoje para parar tudo o que você está fazendo e olhar, aleluia, para a glória da presença dele? Você entende que Deus está chamando a sua atenção hoje para que você passe a olhar para ele? Oh, aleluia! Aquela sarça vai chamar a atenção de Moisés. Até então Moisés nunca tinha ouvido, nunca tinha visto Deus se manifestar para ele. Aleluia! E quando ele vai chegando perto da sarça, o anjo do Senhor vai se manifestar no meio dela. No meio, meus irmãos. O fogo de Deus precisa arder no meio. Aleluia, a cruz de Cristo estava no meio de dois ladrões. A glória de Deus, ela deve arder no meu e teu coração, no centro das nossas vidas. Aleluia, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele quer ser o centro da tua vida. Ele quer ser o centro do teu coração. Ele quer arder no teu coração. Aleluia, continuamente. Aleluia, então aquele homem vai chegar perto daquela sarça. E quando ele vai chegando perto, o Senhor brada do meio da sarça. E o Senhor diz para ele: Moisés, Moisés. Querendo dizer assim: eu te conheço. Ele chama a atenção 2 vezes de Moisés. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que você está pisando é santa. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Aleluia, tire as sandálias que você trouxe do Egito. Aleluia, tire da tua vida aquilo que você trouxe do Egito, porque aonde eu me manifesto é um lugar santo. Aleluia, aleluia, tire essas sandálias. E outra coisa, Moisés, nessa noite eu quero fazer um pacto contigo. Na lei do Levirato, no livro de Levíticos, quando se fazia um pacto público, os homens iam até a praça e tiravam as suas sandálias como forma de firmar um pacto entre si. O que Deus está dizendo para Moisés é: hoje eu faço um pacto contigo. Hoje eu escolhi, aleluia, para manifestar para você. Porque agora você está olhando para mim. Porque agora você tem entendido que eu quero ser o centro da tua vida. Irmãos, foi dali, dessa experiência com a sarça, que Deus vai dizer para ele todo o seu plano de libertação do povo de Deus. Se coloque de pé.